Mas boa tarde a todos e todas que estão nos assistindo aqui ao vivo. Bom dia, boa tarde, boa noite para quem nos verá depois no YouTube. Vamos iniciar o episódio número 2 do nosso podcast Que Educação Física é essa? Hoje com um convidado muito especial, o professor Edinaldo Pereira da Silva Filho, presidente do Colégio Brasileiro de Ciências do Esporte. Para quem não conhece, é uma importante sociedade científica, acredito que é a maior do campo da educação física e do esporte no Brasil. Antes, porém, Edinal, já agradecendo enormemente o aceite ao nosso convite e também agradecendo ao Bacari, Fernando Bacari, pelo suporte técnico, ao Bramante por ter nos auxiliado aí com o Zoom. E eu vou pedir primeiro para o Laércio, que fez parte da história inicial do CBCE, falar um pouquinho sobre aqueles tempos lá, né? Final da década de 70 surge essa coisa nova no nosso campo, que é um Colégio Brasileiro de Ciências do Esporte. E é uma história que provavelmente os mais jovens não conhecem. Fala aí, ex-presidente. Eu vou atravessar o nosso entrevistado, não faça isso. Mas eu estou no Colégio Brasileiro de Ciência do Esporte desde antes de começar, né? O Vitor Matsudo contou a história que eu arremessei a pedra fundamental na cabeça do presidente da Federação de Medicina Desportiva e nós criamos o colégio a partir desse incidente. Mas esse fim da década de 70 era esse movimento, era tempo de ditadura, né? Tinha esse movimento de aglutinar o povo do jeito que desse. Não só, não só o Colégio Brasileiro de Ciência do Esporte, a Intercom, né, que é da comunicação e que tinha uma abrangência grande. Depois o professor Zé Marques de Mello, que criou a Intercom, participou das atividades do SEV no começo também. Então, assim, esse pessoal que tinha um movimento de resistência a ditadura do jeito que dava, né? Hoje, julgando 40 anos depois, é claro que seria outra pegada. Mas eu quero agradecer o Dinho, porque tem um ditado no Maranhão, eu morei 4 vezes no Maranhão, que diz assim: quem meu filho beija, minha boca adoça. Então, eu tenho um agradecimento imenso por todos os nossos colegas que assumiram o colégio desde então, né? Desde o começo. Então, sempre que alguém, um presidente, está por perto, e geralmente é um amigo, eu tenho que agradecer, ele dá continuidade a isso, do jeito que é possível dentro da nossa época, né? Dentro da nossa época. E é, na verdade, para reunir as pessoas, né, de ciências do esporte. A minha ideia de ciências do esporte não vingou, né? Porque chama colégio, porque é um colegiado. Então, assim, a Associação Internacional, o ICSP, né, Conselho Internacional que começou de educação física e virou educação física e ciência do esporte, fez um caminho inverso. Nós criamos o Colégio Brasileiro de Ciência do Esporte antes que a ICSP incluísse ciências do esporte no nome dela, né? Mas ela faz um vademecum, que é um diretório anual, e constam 19 ciências do esporte, né? Entre uma delas, educação física. E essa ideia do colegiado dessas ciências não prosperou, né? A educação física tomou a frente e as pessoas foram criando as suas sociedades, que é o que sempre acontece, né? É um processo biológico aí, que acontece sempre assim, né? Cria-se um curso e ele sai dividindo, a mesma coisa da sociedade científica. Mas eu sou um camarada do samba de uma nota só, eu acho que é preciso não perder essa perspectiva de ciências do esporte, né? A educação física mais 18. Essa é a ideia geral. Não vou tomar o tempo do entrevistado. Pronto, esse Tá seu bom, aí. Eu, valeu, eu não, Laércio. essa história eu não sabia aí de que
a ideia inicial sua não deu certo. Quer dizer, imagina só, Laércio, se a sua ideia inicial não deu certo e surgiu o colégio, e que é, segundo o próprio Mauro, se não a maior instituição científica do Brasil, uma das maiores instituições científicas do Brasil. Se ele é resultado de uma ideia sua que não deu certo, imagine se essa ideia sua desse certo. Olha, velho, é impressionante. Boa, boa, Dinho, boa. Mas vamos lá então, vamos atacar o nosso convidado, Lércio. Professor Vamos, Edinaldo da eu Silva preciso só Pereira corrigir, Filho. eu preciso só corrigir aqui, porque parece que eu tive a ideia. Mas, na verdade, quem comandou o nosso grupo, e que eu arremessei a pedra fundamental, foi o Vitor Matsudo. É preciso registrar sempre essa primazia, né? Essa situação do Vitor. É isso. E agradeço aí sempre a Para, gentileza do Dinho. para quem não conhece, professor Vitor Matsudo, médico do laboratório de como Aptidão é que é? física de São Caetano. De São Caetano do Sul, estado de São Paulo. Isso. Então vamos lá. Professor Edinaldo da Silva Pereira Filho, que Dinho é esse? Então, olha só, Mauro, algumas pessoas na educação física não me conhecem como Edinaldo, me conhecem como Dinho. E outras pessoas que conhecem o Dinho não conhecem o Edinaldo. Então, Edinaldo e Dinho são dois nomes que eu tenho transitado na minha trajetória de vida. Mas quem é Edinaldo Pereira Filho, né? Que Edinaldo Pereira Filho é esse, né? Eu diria que é um negro jejinagô, filho da Bahia há 60 anos e adotado no Rio Grande do Sul há 37 anos. Eu sou um coletor, caçador de minhas experiências. Então, eu tenho sido alguém que vive o tempo, colhe o tempo do dia a dia, né? O carpe diem, né? Colher o dia. Eu tenho feito esse exercício. Eu sou professor de educação física, Mauro e Laércio, mais novo do que vocês. Vocês aí acabaram trazendo aí eu diria, a trajetória do Colégio Brasileiro de Ciências do Esporte. E eu acho que essa data de 78, né? Quer dizer, quando surge o colégio, eu, na verdade, não estava na educação física. Eu, na verdade, ingresso na educação física somente em 1982. Então, eu venho e aí eu quero agradecer a vocês que vieram antes para exatamente pavimentar os anos 80. Então, quando o Laércio disse que o CBCE surge ali no final da década de 70 ainda, num período ainda de regime militar, ali fazendo a resistência, tentando criar uma outra perspectiva para a educação física, para as ciências do esporte, para a ciência de maneira geral e para a população brasileira, essa picada, esse caminho aberto que vocês fizeram, fez com que eu, em 82, já, de certa forma, pudesse usufruir desses novos ares. Os anos 80 foram novos ares. Então, eu ingressei em 82 no único curso de educação física que existia na Bahia. Na Bahia, em 82, só tinha um curso de educação física que era da Universidade Católica do Salvador. E eu ingressei nesse curso e eu tive a oportunidade de viver a experiência universitária. Porque, para além do currículo, né, e vocês sabem mais do que eu, inclusive, como eram estruturados os currículos de formação dos professores de educação física na época, eu tive a oportunidade de, para além do currículo formal que estava ali, que era um currículo da base ainda de 1969, aquele currículo mínimo, eu tive a experiência de vivenciar o movimento estudantil. Então, foi o meu envolvimento no diretório acadêmico, junto com o movimento da executiva dos estudantes, eu pude conhecer a educação física do Brasil nessa militância estudantil. Então, eu tive a grande oportunidade de aprender que o currículo institucional ele precisa ser tensionado e produzir sentidos de formação. Então, eu sou uma pessoa altamente grata pelo movimento estudantil que me fez perceber o que era
a importância do engajamento na área da educação física. Desde 82 para cá, eu sempre estive envolvido, Mauro e Laércio, nas diversas militâncias sindicais, partidárias, científicas. Então, eu sempre fui uma pessoa envolvida na militância das questões sociais. Fiz a minha especialização na Faculdade de Educação, então eu sou um especialista em educação, onde tive uma grande oportunidade de aprender por dentro da educação a questão das tendências pedagógicas. Então, para mim, ficou mais fácil entender, inclusive, as diferentes correntes e tendências que a gente tem na educação física. O próprio Mauro, aí em 91, se eu não me engano, Mauro, quando você escreve ali Educação Física e Sociedade, você faz uma bela trajetória descritiva, histórica das diversas tendências ali e interesses de disputas, de visões diferentes. Então, nós temos muitas educação física. E educações físicas são essas. Então, eu tive a oportunidade aí, de 86, me especializar. Em 2000, eu concluí o mestrado em educação, e aí eu já estava aqui no Rio Grande do Sul, então em 2000 eu concluí o mestrado em educação, em 2011 eu concluí o doutorado em ciências sociais, né, pela Universidade do Vale do Rio dos Sinos, Unicinos, onde eu trabalhei durante muito tempo, e depois concluí o estágio de pós-doutorado em 2019, mais recente, que foi na área da educação. Então, eu tenho um pós-doutorado na educação e foi pela Universidade Federal da Bahia, onde eu voltei para a Bahia. Então, hoje eu sou um cidadão, Mauro e Laércio, itinerante. Eu sou um professor aposentado hoje e eu vivo 3 meses no Rio Grande do Sul e 3 meses na Bahia. Então, eu consigo aí fazer o grande movimento acadêmico. Eu sou um aposentado que não tem aposento institucional, mas continua ainda muito intensamente envolvido. No CBCE é um exemplo desse, né? E Dinho, como é E que foi como é que foi essa sua ida para se radicar no Rio Grande do Sul, né? Essa viagem da Bahia para o Rio Grande do Sul do ponto de vista profissional, né? olha Por só, que você foi para o Rio Grande do Sul? então, eu, na verdade, fui para o Rio Grande do Sul no final de 1988, em outubro de 88. E vim para o Rio Grande do Sul apaixonado. Então, eu vim por motivos afetivos para o Rio Grande do Sul. Quando eu saí da Bahia, eu tinha, Mauro, 3 anos de concluído o curso. Eu era um recém-professor de educação física, então eu sempre tenho dito isso. Eu sou um professor de educação física, um trabalhador da educação. E eu tinha 3 anos de formado. Eu me formei com 20 anos de idade. Então, com 20 anos de idade, eu já era professor de educação física e tinha 3 anos de trabalho como profissional. Vim para o Rio Grande do Sul sem qualquer proposta de trabalho. Então, eu tive que vir para o Rio Grande do Sul e descampar território de trabalho. Eu vim com o coração pulsante, né? Afetivamente bastante acolhido, assim como até hoje eu sou muito bem acolhido e adotado no Rio Grande do Sul de maneira plena, mas em matéria profissional, quando eu vim para cá, eu não tinha trabalho. Então eu tive que perspectivar trabalho em academia de ginástica. Então, eu sou um professor de educação física que trabalhei 10 anos como professor de ginástica. Eu trabalhei na área do fitness 10 anos. Eu sou um professor de educação física que trabalhou 13 anos no banco, no chão de fábrica da educação física escolar. Eu trabalhei de 87 a 2000 na escola. Trabalhei 6 anos com assessoria de políticas públicas, tanto no governo da Prefeitura de Porto Alegre, quanto no governo do Estado do Rio Grande do Sul, e trabalhei 34 anos na universidade. Eu fui professor universitário de 1990 até 2024, né? E como coordenador de curso, ou seja, a experiência de gestão administrativa no ensino superior, eu fui coordenador de curso de 2000 a 2024, ou seja, 24 anos numa coordenação de curso. Aliás, o Laércio, que tem aí vários registros históricos, acho que pode até procurar, Laércio, se eu não sou um dos coordenadores mais longevos. Eu consegui resistir
24 anos em coordenação de curso, ou seja, eu tive nas minhas mãos inúmeras resoluções curriculares de alteração curricular e eu vivenciei essa experiência. Então, a minha experiência ela foi aqui no Rio Grande do Sul, eu diria, construída com muito esforço, assim, E buscando cada campo. a Vale dos Sinos é uma, do ponto de vista jurídico, ela é como vamos dizer, como a Unijuí, ou tipo um consórcio, ou é uma instituição privada tradicional, assim. É, porque aqui no Rio Grande do Sul, as instituições privadas, elas, uma boa parte delas, a maioria, elas são de caráter congregacional, ou seja, elas são vinculadas a congregações religiosas e algumas são comunitárias. Então, a Unijuí que você Comunitária, comenta, ela é uma instituição comunitária, né? E compõe também, junto com Unicinos, com a PUC e outras universidades que são privadas, mas com caráter público, né? No sentido da função pública. Não são universidades públicas federais, elas não são públicas estatais, ela tem um caráter público no sentido da sua prestação de serviço comunitário, né? Mas eu é. vivenciei 34 anos na universidade. Eu dei uma olhada no seu currículo Lattes, agora eu entendo porque você tem uma experiência em vários campos, né? O seu currículo, a sua formação é muito, a sua atuação profissional é bastante rica. Mas a gente vê vamos dizer, uma ênfase, um direcionamento para a questão das políticas públicas, né? Você trabalhou então em Porto Alegre e na prefeitura e no estado do Rio Grande do Sul com políticas públicas. Que avaliação você faz hoje da política pública das políticas públicas de esporte e lazer e também de saúde, quando associadas a esporte e lazer, no atual governo federal? Ainda bem que a gente está não é numa mesa de bar, mas a gente está num podcast de maneira mais informal para poder estar trocando essas ideias. Eu estou aqui trocando ideia com vocês no sentido do posicionamento do professor Edinal, né? Sou presidente do CBCE, mas as minhas manifestações aqui não é em nome do CBCE, tá? Então, assim, conversando de maneira muito franca com vocês, a experiência que eu tenho, Mauro e Laércio, ao longo da minha experiência, tanto profissional quanto de estudos, é que as políticas públicas elas são verdadeiros campos de conflitos, são territórios de disputas, são o que teoricamente se chama de arenas políticas. Então, o que, que acontece? Quando a gente discute o governo federal atual, e aí eu poderia te dizer, não só o governo atual, a gente tem em matéria de política pública de esporte e lazer, eu poderia dizer para vocês que a gente tem pelo menos 2 décadas perdidas, de maneira muito crítica, né? A gente tem um panorama aí de pelo menos 20 anos sem maiores ações sistemáticas no sentido de construir uma verdadeira política pública de esporte. E por que eu estou dizendo isso para vocês? Porque a gente teve uma experiência em 2004, né, onde a gente teve a primeira conferência nacional de esporte. E essa primeira conferência nacional de esporte, ela, na verdade, pavimentou o tema do esporte e lazer do desenvolvimento humano, ou seja, onde se gerou aí em 2004, na primeira conferência nacional, Era primeiro governo Lula, né? Primeiro governo Lula. primeiro governo Lula. Por um lado, isso é importante perceber, porque, por exemplo, foi necessário um governo Lula para trazer à tona esse debate necessário em relação ao esporte e lazer. Né? Por quê? Porque as iniciativas que a gente tinha antes, Mauro, aqui não dá tempo da gente fazer esse resgate histórico, mas a gente tem, e aí o próprio Laércio pode trazer aí algumas dessas experiências que ele, inclusive, acompanhou no sentido do próprio diagnóstico, primeiro diagnóstico ali na década de 40, no sentido de tentar entender qual era a realidade do esporte no Brasil, porque não dá para você fazer uma política pública sem você conhecer a realidade
daquela área da política pública. Você tem que ter um diagnóstico. A gente tem poucas informações sobre isso. Então, a gente teve na década de 70, agora, mais recentemente, no 2017, com o plano, o PNUD, que o próprio Fernando Gonzalez participou, o próprio Walter participou, N pessoas, quer dizer, foi um grupo grande de pessoas que constituíram ali todo aquele diagnóstico ali do PNUD, né? Qual é a realidade da atividade física e esportiva do Brasil. O próprio Dia Esporte, que foi o diagnóstico do esporte, mas, bom, isso só foi possível porque em 2004, no primeiro governo Lula, a gente realizou a primeira conferência nacional. E essa primeira conferência, Mauro, ela prometeu se criar um sistema nacional de esporte, onde a gente conseguisse entender o que é o fenômeno do esporte e traçar ações integradas para poder fazer uma verdadeira política pública. Em 2004, nessa primeira conferência, a gente conseguiu gerar a Política Nacional de Esporte. Então, isso aí é um marco importante em se tratando de política pública, Mauro, porque em 2005 nós tivemos a elaboração da Política Nacional de Esporte, aonde qual é o grande propósito de uma Política Nacional de Esporte? É o desenvolvimento humano. Então, está muito claro e identificado ali grandes diretrizes de qual é o propósito do Estado, do governo federal, estadual e municipal investir recurso público na área do esporte. Então, esporte é um direito social importante a ser garantido para a população brasileira. Isso foi desenhado em 2005. Só que o que aconteceu em 2006? Segunda conferência, o tema central foi o Sistema Nacional, avançou no sentido da sistematização do sistema, só que quando chegou na terceira conferência, Mauro, e é isso que eu quero chamar a atenção do chamado 2 décadas de perda. Por quê? Porque na terceira conferência, que foi em 2010, e foi em 2010 já realizada com atraso, porque ela deveria ter acontecido em 2006. Só que ela não aconteceu em 2006, foi acontecer em 2010. E em 2010, o tema foi completamente outro, era o Plano Decenal de Esporte e Lazer, os 10 pontos para projetar o Brasil entre os 10 mais, ou seja, se inverteu completamente a pauta e se trouxe um tema que é também importante, mas se trouxe a questão dos mega-eventos. Os mega-eventos, eles são, digamos, eles materializam uma temática que está muito fortemente envolvido num debate de política econômica do esporte, na questão da comercialização, das grandes empresas, etc., e dos grandes eventos. O Brasil embarcou isso em 2010. E depois de 2010, depois dessa terceira conferência, nunca mais se teve nenhuma iniciativa em relação a você cotejar com a população uma discussão sobre o fenômeno do esporte. Então, a gente tem uma política nacional que está empendurada, a gente tem um sistema nacional que foi desenhado, e somente agora, com a Lei Geral do Esporte, que se defende a criação de um Sistema Nacional de Esporte e um Sistema Nacional de Informação esportiva e de indicadores sociais. O que acontece? A gente está agora aí aguardando o desdobramento com um pool de entidades, e aí eu quero mencionar o nome do Fernando Mesadri, porque o Mesadri hoje estrategicamente ocupa uma posição que é de um grande mediador dessa grande iniciativa. Então, hoje, quando a gente fala em política pública, depois de 2 décadas perdidas, a gente tem hoje, na Lei Geral do Esporte, através do debate que o Mesadri tem desenvolvido sobre a questão do Sistema Nacional de Esporte, o Sistema Nacional de Informação, um ponto importante, que precisa ser debatido, porque a gente tem aí eleições que vêm agora. Eu participei de vários processos eleitorais municipais e estaduais e, pasme, Mauro e Laércio, quando se debate o esporte, por mais que a gente tenha ali os diferentes níveis de práticas de ensino, etc., a população continua pensando o esporte sob o olhar restrito do chamado esporte amador, da questão do futebol ou da questão dos esportes federados. A gente ainda continua com uma miopia. Não que essa realidade não seja digna, é digno o esporte de rendimento, o esporte espetáculo é fundamental, só que ele não
traduz o que é efetivamente o direito social ao esporte. Eu acho que essa política nacional, essa lei geral do esporte que está sendo traçado aí, aonde traz o esporte para toda a vida, o esporte excelência e o esporte educacional ou de aprendizagem, eu acho que ele traz três grandes níveis aí que podem provocar uma revirada aí. Eu acho que o governo federal, os governos estaduais e os governos municipais têm que ser provocados. Agora, quem vai provocar? E aí eu acho que o CBCE é uma entidade que pode fazer essa provocação, as universidades deveriam fazer isso. Eu acho que a gente tem aí que colocar essa expertise de pesquisadores, de pessoas que refletem, para além do óbvio, o debate político. A gente Muito não bom. pode ter vergonha de dizer que a gente faz política. Nós somos seres políticos, nós fazemos política e temos que qualificar as políticas que estão sendo Eu executadas. acho importante que você citou aí os estados e municípios, porque eles têm uma proximidade muito grande com a população, né? Então eu vejo realmente o papel das universidades e dos pesquisadores e de todas as entidades ligadas à saúde também, tem que chegar junto, né? Nos prefeitos, né? Nos governadores, porque a gente acaba atribuindo muita responsabilidade a isso, eu acho, isso ao governo federal, né? E, na verdade, o Brasil é um país muito grande, né? É um país grande e um grande país, e muito heterogêneo, né? Isso. Então, Temos eu gostei muitos muito da sua Brasis, colocação. temos muitos Brasis. É, e já que você citou o CBCE, né, que tem um papel importante, eu acho que pode ter muito mais, né? Eu queria falar um pouquinho sobre o CBCE, pedir para você falar um pouquinho. Você tem de cabeça alguns números, tipo quantos associados, quantos pagam regularmente? A gente tem o CBCE, e aí vai na lógica que como é que ele se auto-intitulou. Eu vou dar esse título, te chamar como pedra fundamental, tá, Laércio? Já que você arremessou a pedra fundamental, então, tipo assim, aproveitar a pedra fundamental do CBCE, que é o Laércio, e dizer um pouco isso, Mauro. O CBCE é um colegiado. Ele é, na verdade, uma instituição científica que ele tem vinculação dos seus associados a partir do momento que ele paga a anuidade. Quando ele não paga a anuidade, ele praticamente se dissolve. Então, isso é uma coisa interessante. É um colegiado fortemente caracterizado pelo caráter da, da voluntariedade dos seus associados. Um associado do CBSS, se ele não pagar a anuidade agora de 2026 e resolver só pagar em 2027, ele vai pagar em 2027. Ele não fica devendo 2026, 2025, não fica a dever. Ele, na verdade, ele paga a sua vinculação naquele ano em vigência. Então, por exemplo, estamos entrando agora em 2026. Então, em 2026, quantos associados somos? Somos em número de associados, todos aqueles que pagaram a anuidade de 2026 até o dia 31 de março agora. E como a gente tem no site do CBCE um escalonamento, a gente tem, por exemplo, o primeiro escalonamento de pagamento é da agora de março até maio. Então, existem preços que são os preços mais acessíveis até maio. Quem resolver pagar de maio em diante, junho, julho e agosto, vai pagar um outro valor, que é um Então, outro mas só escalonamento. Então, a gente ter uma noção. Em 2025, você sabe dizer quantos pagaram? como o ano de 2025 foi um ano de Combrace, então Hum, isso também é uma coisa interessante, porque assim, é uma entidade que quando tem o ano ímpar, que é um ano que acontece o Combrace, a gente tem um número de associados mais presente, porque as pessoas estão envolvidas e interessadas em participar do Combrace. Então, o que acontece? Nós tivemos em torno de 1.200 associados, em torno de 1.000 associados, porque era um ano de Combrase.
Os anos pares, em geral e historicamente, e aí o Laércio me corrija, porque como o Laércio, e aí uma coisa importante, Mauro, já que você está trazendo aí essa questão do CBCE, o Laércio, na verdade, ele é, é bi, né? É bidirigente. O Laércio, no CBCE, ele entrou no CBCE na primeira gestão como diretor de educação. Então, o Laércio, de 79 a 81, ele foi diretor da educação. Em 83, 85, ele foi presidente eleito, e depois de 85, 87, presidente novamente. Então, o que acontece? O Laércio é 3 vezes dirigente e bi como presidente. Você, por exemplo, Mauro, aqui eu achei uma coisa interessante. O CBCE, ele surge em 78, no mesmo ano que você concluiu o curso de professor de educação física na USP, em 78, salvo engano aqui nas minhas É isso informações. aí. Então, a gente tem aí algumas coincidências de data muito interessantes. Então, quando eu estou falando aqui do número de associados, o Laércio sabe, e porque ele criou essa associação, foi a pedra fundadora dessa associação, a gente tem um número volátil no sentido de adesão de associados. Então, anos que são ímpares, a gente tem um número maior, e anos que são pares, como não tem Combrás, a gente diminui o número de associados. Então, a gente tem aí uma oscilação do número de vinculações. Mas eu posso dizer para você, é, Mauro, que a gente tem, enquanto CBCE, você tem uma ideia, em matéria de Constituição estrutural, nós temos 27 secretarias, então é uma entidade que está espalhada em todo o Brasil. Então, os Brasis que a gente estava falando antes, o CBCE ele consegue ecoar as diferentes vozes dos estados, de 27 secretarias estaduais e 14 GTTs, Grupo de Trabalhos Temáticos. Somos 14. E por que eu estou contando isso e chamando a atenção? Porque quando a gente vai para a área da produção científica, na área de conhecimento da educação física, Mauro e Laércio, olha uma coisa importante. No CNPq existem 108 áreas de conhecimento, 108 áreas de conhecimento. A educação física está em 30º lugar, ou seja, em matéria de número de pesquisadores, a educação física é o 30º lugar das áreas de conhecimento do CNPq que tem maior número de associados, ou de pesquisadores. E desses pesquisadores, nós temos em torno de 10 mil pesquisadores no Brasil. Olha que coisa interessante. Temos 10 mil pesquisadores, sendo eles 60% mestres, 36% doutores e 4% mestres profissionais. Então, a educação física tem um número significativo de pesquisadores nesse Brasil. E em matéria de grupos de pesquisa, existe no Brasil, Mauro e Laércio, 45.480 grupos de pesquisas registrados no CNPq. Desse número, 933 grupos de pesquisas são da educação física. Então, a gente tem aí uma realidade muito interessante em matéria de o que a educação física, enquanto área de conhecimento, representa hoje no Brasil. E isso tem muito a ver, Mauro, com aquilo que eu estava falando antes, em matéria de política pública, porque nós temos um arsenal de pesquisadores que podem fazer muita diferença nas diferentes políticas públicas. Você mencionou, por exemplo, agora, quando a gente estava falando, da questão da saúde. Para você ter uma ideia, o CBCE hoje está envolvido, junto com o Grupo de Trabalho Temático de Saúde do CBCE, junto com o Ministério da Saúde, para criar uma política nacional de práticas corporais e atividade física no SUS. Por quê? Porque o profissional de educação física também tem que estar preocupado da sua inserção no Sistema Único de Saúde. E isso é importante por quê? Porque para a gente poder entender a amplitude que é a educação física, a gente vai precisar de muitos pesquisadores. São pessoas que têm produzido conhecimento e que não podem ficar restritos somente a publicações, porque esse é um outro problema que eu não É. vou entrar aqui agora. Porque a gente termina resumindo o papel do pesquisador, aquele que publica, aquele que consegue dar conta das métricas Então, que são exigidas. eu ia tocar nesse assunto, Dinho, porque a quantidade de
divulgação de livros e de revistas que eu recebo, né, só na minha bolha, aqui na minha rede, é colossal, é até impossível acompanhar. Agora, na minha área de pesquisa e trabalho, que é educação física escolar, o que a gente percebe é que esse volume enorme de produção, traduzido em muitas publicações, não chega lá na ponta, não é? Que é o que a gente popularmente chama de chão da quadra, não é? É bom saber que a saúde está emplacando aí uma política pública. É, então, como disse uma vez uma professora para mim, tem alguma coisa errada que não está certa, não é? E eu acho que aí nós precisaríamos realmente rever essa. Então, parece que falta uma correia de transmissão, né? Que é uma coisa muito difícil da gente conseguir articular, e eu acho que o CBCE e outras entidades poderiam ajudar muito nisso, né? Mas Olha só, Mauro, falando agora, para a gente poder avançar, Dinho, diga. eu li a carta-programa da diretoria que foi eleita, da chapa eleita. Aliás, os nomes que estão na chapa, né, tem uma comoção muito interessante, porque tem um presidente e vice-presidente aposentados. No primeiro momento, isso causa um estranhamento, né? Pô, será que nenhum ativo quis assumir, não é? Não sei se foi uma circunstância ou uma escolha, mas depois pensando bem, assim, bom, mas é bom, né? Porque aí você e o Lino tem tempo, né? Não tem os compromissos do trabalho e tal. E temos professores jovens e competentes, alguns dos quais eu conheço pessoalmente, que posso estar enganado, mas deu uma cara um pouco diferente para essa diretoria. Cita aqui, por exemplo, eu conheço o Alisson, né, diretoria de comunicação, que é das pesquisadores mais competentes da área hoje, né, a Graciele, da São Judas, né, o Fred, o Valmir, lá do Ceará. Mudou alguma coisa? Assim, você acha que muda alguma coisa com essa composição? Algum direcionamento, alguma ênfase, alguma estratégia diferente do CBCE? Né? Porque o que me preocupa é assim, embora eu esteja hoje em Minas Gerais, no sul de Minas, eu vivi 60 e tantos anos no estado de São Paulo, né? E o CBCE não tem muita penetração lá. Não é? Eu não sei se você tem isso em termos de números, né? Como que a gente faz para o CBC penetrar mais, né? Nas universidades, nas redes escolares, né? Porque está escrito, inclusive, aqui na diretriz número 2, nessas tem três diretrizes: produção e disseminação engajada do conhecimento científico, internacionalização e interiorização das ciências do esporte, autonomia e sustentabilidade institucional. Na diretriz número 2, vocês falam em diálogo, né, inter e intrainstitucional entre universidades, centros de pesquisa e diferentes comunidades acadêmicas. Vocês estão conseguindo fazer esse diálogo mais amplo com essas instâncias? Olha só, você traz um conjunto de questões importantes aí, Mauro. Primeiro, a primeira menção que você traz em relação à questão da discrepância entre o número de pesquisadores que a gente tem hoje no Brasil e as realidades no chão de fábrica. Eu acho que isso que você está trazendo é importante, porque assim, a gente não tem um fio condutor causa e efeito, tipo, olha, tem tanto número de pesquisador, mudou a realidade. Não. Aliás, esse é um dos grandes dilemas que a gente tem na área da política pública. É a gente entender essa complexidade, esses paradoxos, essas discrepâncias. E, de fato, a gente concorda. Eu concordo contigo. Quando você tem um número grande eu diria, massa pensante. A gente tem hoje no Brasil uma realidade eu diria, de inteligência crítica constituída
que as realidades deveriam ser diferentes. Então, por exemplo, o que você escreveu em 91 em relação às realidades da educação física escolar, hoje, no século XXI, isso deveria estar já superado, pelo menos na área da educação física escolar. Só que quando você chega na educação física escolar, você percebe os professores de educação física que estão lá, e aí eu não vou culpabilizar só a escola. Se você vai para a academia de ginástica, se você vai para praças e parques ou para unidades básicas de saúde, aonde tem profissional de educação física, a gente se defronta com ainda visões que são visões que você tem uma sensação de que você ficou no tempo, ou seja, as pessoas continuam pensando a escola como se você estivesse numa escola da década de 70, da questão, por exemplo, da obrigatoriedade das 3 aulas semanais. E isso tem sido bandeira de luta das 3 aulas semanais. Mas, bom, tirou na educação física escolar. Hoje, a educação física escolar, a preocupação é a aptidão física, é a atividade física, não é o que está nas diretrizes curriculares, na lei de diretrizes base ou nas diretrizes curriculares que orienta a questão da escola. A escola, o grande papel da educação física escolar hoje são práticas corporais. Os esportes, a ginástica, as lutas, as danças, os jogos. Como é que o profissional, o professor de educação física na escola, no chão de fábrica, tem lidado com essa complexidade das práticas corporais? O que se existe de pesquisa? O que se tem de produção e que as pessoas têm acesso, porque aí esse é uma discrepância. Nós temos publicações altamente qualificadas no mundo, ou seja, nós não fazemos pesquisa de pouca coisa. O que se faz no Brasil é pesquisa de alto nível. Só que a grande questão é quem acessa essa produção de alto nível? Quem lê os papers que estão publicados? E essas pessoas que leem conseguem trazer para as suas realidades cotidianas alguma reflexão que consiga impactar no sentido de mudança, de transformação dessa realidade? Então, isso é um problema de política pública, isso é um problema de política científica, isso é um problema de política de desenvolvimento social e tecnológico desse país. A gente tem discutido em nível mundial novas energias, novas fontes energéticas para substituir petróleo, etc. e tal. Nós estamos falando de tecnologia social. O que a gente tem de tecnologia social que modifica a realidade da escola, que modifica a realidade das academias de ginástica, etc, etc. Dentro do CBCE, nós temos grupos de pesquisa que têm feito as suas publicações, as suas produções. E aí é que entra o segundo ponto que você traz e que o próprio Laércio me provocou. Porque o Laércio, eu adoro o Laércio, porque ele é um cara que quando ele tem que dizer alguma coisa, ele te manda ali o WhatsApp e te diz: olha, pense bem isso daqui, vocês precisam olhar isso aqui. Então, o Laércio é aquele pescador que tá com o anzol na mão, tá com a vara ali para pescar, e quando ele percebe que está muito tranquilo, que não tem movimento, ele muda a isca, ele muda a visão dele de buscar outros peixes. E ele está sempre nessa coleta e provocações. E por que eu estou levantando essa questão aí do Laércio? Porque o Laércio foi o primeiro que tinha mencionado isso que você traz agora. Temos no CBCE hoje 2 aposentados, 2 professores aposentados, não tendo uma mudança geracional. Então, essa é uma outra questão importante, que eu vejo 2 desafios. Primeiro, sim, é necessário a gente pensar em mudança de geração. A gente tem que ter a visão de fazer o presente, mas com o olhar no futuro. É um olho no gato e um outro no peixe. Então, isso que você traz é importante. Toda a ação nossa tem que ser uma ação que perspective mudança de geração. Bom, mas, por outro lado, tem uma questão importante. Nós somos aposentados com total vigor. Eu me sinto altamente à vontade. Então, essa é uma outra questão importante, que é a questão da gente romper a lógica de segregação da pessoa idosa, ou seja, evitar o etarismo. Então, bom, como é que eu evito o etarismo? É quando eu ressignifico as pessoas idosas. Vocês estão diante de uma pessoa idosa. Eu sou uma pessoa idosa. Só que sou uma pessoa idosa que trabalhou muitos anos para chegar aqui e hoje eu tenho tempo para trabalhar sem a preocupação da mais-valia. Olha que coisa fabulosa,
Ma- Mauro, eu consigo hoje dizer o que eu tenho prioridade de fazer. Eu não preciso estar vendendo a minha força de trabalho para estar sobrevivendo pela questão simplesmente do salário, e que muitas vezes é injusta, porque aí é que entra, e eu vivenciei durante muito tempo isso, as lutas sindicais, ou seja, nenhum trabalhador pode ser desvalorizado. E aí eu quero chamar a atenção de uma coisa importante, Mauro. Não é possível pensar na solução para a licenciatura, na solução para o bacharelado, se um trabalhador da educação, um trabalhador da saúde, um trabalhador do lazer, do esporte, se ele é mal remunerado. Ele tem que ser remunerado de maneira condigna. Por quê? Porque o trabalhador ele precisa receber a sua troca da força de trabalho. E tem que ser justa, é justa. E isso é uma briga que tem que ter. E aí me incomoda, por exemplo, como é que as instituições formadoras têm debatido isso. Porque muitas vezes as pessoas na formação perspectivam que depois que receber o diploma, elas vão ter voo satisfatório, ou seja, o mundo do trabalho está garantido. Não está. É necessário você saber disputar, negociar as questões da sua sobrevivência salarial. Bom, nós temos hoje no CBCE 2 aposentados, mas são 2 pessoas idosas em total vigor de atuação, tanto intelectual quanto físico, né? Não, eu não Se tenho, você eu não tenho dúvida. Aliás, somos três aposentados aqui, né? Só o exatamente. Bacari, que é mais novo, não vai aposentar nunca, pelo andar da carruagem, né, Bacari? E uma E coisa aí eu interessante, estou Mauro, olha lembrando só. aqui que quando eu aposentei, o Lino fez um seguinte comentário, que ele não tinha se rendido à origem etimológica do termo, que era aposentar-se, retirar-se aos aposentos, né? E eu rapidamente descobri que ele tinha razão, né? Retirar-se aos aposentos dá deprê, né? Então, tanto que eu Isso. acabei voltando, inclusive, a trabalhar formalmente, né? Agora já reaposentei, mas continuo fazendo aqui, dando a minha contribuição. E falando de educação física escolar, é inevitável que eu acabe puxando por isso. Você está um dado aqui, que é não sei se você tem outro dado, mas que eu encontrei na plataforma do Confef, o Confef tem 723 mil registrados, 723 mil, sendo 200 mil no estado de São Paulo. Desse total, 63% tem o diploma de licenciados em educação física, ou seja, 6 vezes 7, mais ou menos 420 mil licenciados em educação física. É um baita de um exército enorme. Né? Eu não sei se tem categoria profissional mais numerosa que professor de educação básica. Segundo o censo educacional, são 2,4 milhões de docentes na educação básica. Né? Se fôssemos organizados profissionalmente, seria a organização profissional mais poderosa, né, pelo menos do ponto de vista quantitativo do país, né? Mas aí já é uma outra questão. E assim, como a gente consegue, para além do CBCE, né, não, mas não só o CBCE, também o CBCE, como a gente consegue alcançar esses docentes? Por exemplo, aqui no FSU de Minas, nós temos um investimento institucional, em termos de recursos financeiros e humanos, grande, em pequenos municípios da região. A gente atinge muitos municípios, mas um número muito pequeno de docentes, porque são municípios pequenos, né? Como que a gente faz para chegar, né, nesses docentes? O próprio CBCE seria um problema de comunicação, né? Talvez um problema de comunicação. Será que o nosso discurso assusta os docentes? Né? Será que a gente teria que repensar o modo a linguagem, a comunicação? Né? Lanço até se você puder jogar esse desafio para o Alisson, né? Que até podemos até trocar umas ideias com ele, mas eu vejo um pouco isso. Eu vejo que quando se fala muito de crítica, já começa com a crítica ao neoliberalismo, ao capitalismo,
e a extrema-direita, e é o fascismo mundial. E o professor pensa assim, pô, mas eu tenho 10 aulas para ministrar amanhã, né? Não consigo começar por aí a conversa, né? O que você acha? O que você acha disso? Nós, do mundo acadêmico universitário, precisamos melhorar a comunicação. Evidentemente, estou falando isso porque a comunicação é a contrapartida da linguagem, né? Linguagem e comunicação são as faces da mesma moeda. E como eu tenho estudado linguagem, eu te faço essa provocação. Olha só, eu acho assim, eu estava. São várias questões que você traz. Eu tinha anotado da outra fala sua a questão das três diretrizes que a gente tem, as três diretrizes da nossa gestão, tá? E o que que acontece? Quer dizer, eu vou tentar pegar as três diretrizes e pegar um pouco essa discussão que você traz aqui, tá? Então, assim, a gente tem assim, a produção e disseminação engajada do conhecimento científico, internacionalização e interiorização das ciências do esporte e autonomia e sustentabilidade institucional. Dessas três diretrizes, esse debate que você traz, essa provocação sobre o alcance e a forma de comunicação com os professores de educação física que estão na escola, sem dúvida nenhuma, eu vou concordar contigo de que a comunicação ela continua sendo um desafio permanente. Por que ela é um desafio permanente? Porque, na verdade, hoje a gente tem visto o quanto tem sido estratégico e diversificado as ferramentas de comunicação da população. A gente está aqui hoje, por exemplo, numa ferramenta que é podcast, que é uma alternativa de comunicação mais leve, mais fluida e tal. Por quê? Porque as coisas hoje elas estão mais imediatistas, no sentido de falar algumas coisas. Então, como você mesmo traz. Ora, não debater o neoliberalismo, não discutir a questão de capital e tal, bom, pode ser um tema que as pessoas não tenham tolerância para isso ou preocupação com isso. Por quê? Porque as pessoas estão no seu dia a dia preocupadas com o seu fazer. Então, aí é que está a grande questão. Que estratégia? E aí é que eu acho, Mauro, que tem uma coisa importante. Nós somos professores. Nós somos essencialmente professores. Eu sou professor. Eu estou aposentado, não estou com sala de aula, mas a minha conduta ética é sempre no diálogo pedagógico. Então, a minha ação é sempre dialógica, é estabelecer o diálogo. Então, o CBCE tem que ter capacidade para dialogar com os mais diferentes públicos. Então, se a gente tem que conversar com esses 420 mil trabalhadores que estão na escola sobre educação física escolar, é isso que a gente vai fazer. É claro que não dá para comparar a vinculação desses trabalhadores em relação ao CREF, CONFEF e o CBCE. São instituições completamente diferentes. O próprio Laércio trouxe ali, o CBCE, as pessoas se vinculam de maneira voluntária. Vai ganhar, vai perder se associar? Não, não tem ganhar e nem perder. As pessoas ou estão com convicção de que é importante se vincular a uma instituição científica onde a gente tem o privilégio de conversar com o Laércio, de conversar com o Mauro Betti, de conversar com o Lino, de conversar com a Celi e tantos outros, o Alisson e tantos outros. Isso é fundamental. É um colegiado, Laércio. Eu acho que aí você trouxe uma questão importante. É uma entidade, é um colegiado, é uma grande confraternização. Agora, é uma confraternização que tem radicalidade na sua reflexão. A gente não pode dourar a pílula. A gente tem que falar o que tem que ser falado. A questão do neoliberalismo tem que ser alertada. Agora, eu concordo contigo que tem formas pedagógicas da gente fazer essa discussão. A gente tem que calibrar a melhor maneira de fazer isso. Eu acho que na escola, e aí uma informação, nós vamos estar realizando agora, Mauro e Aécio, a partir da próxima semana, na próxima segunda-feira, eu devo estar em Caxias do Sul. Nós vamos participar do Enlique Sul, que é um encontro das licenciaturas da região Sul. Nós vamos estar lá, o FORPIBID, o fórum do PIBID, que está organizando isso, e ele vai acontecer nas diferentes regiões do país. Então, nós vamos fazer, durante esse ano, vários encontros com professores
de educação física que estão vinculados ao PIBID. Para a gente poder dialogar, e na próxima segunda eu vou estar discutindo duas coisas, eu e o CBCE, no caso lá, por parte do CBCE. Nós vamos estar discutindo, Mauro, a questão da obrigatoriedade da educação física escolar, ou seja, o que é a obrigatoriedade? Porque a gente tem visto no Brasil uma redução da carga horária da educação física. E as pessoas querem fazer a retomada da redução da carga horária como fez a década de 70. Na década de 70, você tinha um decreto, 69.450, onde era obrigatório. Não existe mais essa obrigatoriedade de lei. Então, bom, a realidade é outra. As pessoas têm que começar a pensar dentro da realidade que está. E quem é que tem que chamar? Quem é que tem que provocar isso? Somos nós. Nós estaremos lá provocando. Nós temos solução imediata? Não, não temos a solução imediata. A gente quer dialogar com as pessoas que estão no campo da escola. Agora, tem um problema, Mauro, é que as pessoas elas querem ouvir a solução, porque elas têm o problema. E aí é que está a grande questão. Nós não estamos aqui defendendo uma proposta de tutela. Nós não estamos aqui para resolver o problema do professor. Nós queremos discutir com o professor quais são os suportes científicos que se tem na área da educação física escolar, na área das práticas corporais, nas diferentes áreas, na área da comunicação. Então, quando você traz o Alisson, é fundamental. A gente tem debatido com o Alisson as teorias da comunicação, ou seja, como é que uma entidade científica não tem o alcance que deveria ter o alcance. Dinho, Nós temos realmente percalços. gostei muito de te ouvir, viu? Especial no final aqui. Nós estamos com o nosso tempo esgotado e foi ótimo, viu? Foi ótimo. Muito obrigado. Só para finalizar, um pouquinho sobre o Dinho, né? Eu vi numa postagem do Instagram você fazendo natação estacionária. Isso. Você gosta você curte a natação em termos de. E o seu lazer? Como é que é o lazer do Dinho aí? Que você gosta de fazer em termos de arte, de prática corporal? Então, não tem como Dinho ser um professor de educação física sem cultuar as experiências das práticas corporais. Eu sou uma pessoa que brinca, que joga, que se exercita. Todos os dias eu tenho a minha. Eu faço uma caminhida, que é um fartlek, é 30 segundos de caminhada intercalado com 30 segundos de corrida. E eu faço isso durante uma hora. Controlo frequência cardíaca, ou seja, o rigor do treinamento físico que eu faço. Eu faço minha ginástica, mas eu faço minha capoeira, eu faço minha natação. Eu, quando estou em Salvador, eu jogo frescobol sempre que possível na praia. Eu jogo frescobol. Eu não jogo mais voleibol, porque eu não tenho mais joelho para isso. Eu jogo voleibol, mas no outro dia eu passo 2, 3 dias para recuperar as dores no joelho, né? Não jogo mais basquete, mas eu historicamente sempre pratiquei alguma atividade física. Hoje eu tomo chimarrão, eu bebo água de coco, toco um birimbau, toco violão, ou seja, eu sou uma pessoa que precisa vivenciar o direito ao lazer, precisa Muito bem, vivenciar o direito ao esporte. muito bem, muito bem. Muito obrigado, Dinho. Só para você aqui, ó, se tem tempo aqui, consegue ouvir Opa! ali? Vê se consegue ouvir. Vou fazer em 10 segundos. Vou fazer sentado mesmo. Dá para ouvir, Mauro aí? Ensinar é bom, aprender também é. Ensinar é bom, aprender também é. Quando o professor se dá e o aluno quer. Quando o professor se dá e o aluno quer. Mauro Betti chegou, com Laércio também, para começar o podcast e perguntar a você que educação física é essa? Responda de uma vez.
Maravilha, meu velho. Sensacional, Dinho, sensacional. Agradecer vocês, Mauro e Laércio, dizer da minha felicidade de poder participar desse projeto de vocês, do podcast. Que educação física é essa? Nós temos muitas educações físicas, temos várias perspectivas de saída, e é necessário isso que vocês estão fazendo. Ouvir diferentes pessoas apresentando as suas visões da educação física. A gente precisa ouvir das pessoas que educação física elas acreditam. Não existe só uma educação física, não existe só uma saída. Nós temos muitas e precisamos criar esse espaço de diálogo. O CBCE é um lugar para a gente estabelecer esses diálogos. Agradecer a vocês aí. Laércio, quer fazer algum comentário final? Parece que ele saiu, parece que Laércio, Alô, vocês me desconectou. ouvem? Sim, dá sim. para ouvir? Eu estou me perdendo aqui na transmissão, mas eu só queria falar para o Dinho que eu fui batizado pelo mestre Caissara. Ô, rapaz. Salve, Caiçara. Legal. Ah, obrigado, Dinho. Obrigado, valeu. Obrigado, E, Mauro. Dinho, não sei se você levantou aí no meu currículo, mas eu fui coordenador do GTT de mídia, do Isso, BCE, exatamente. duas gestões, e participei do GTT durante 8 anos, e foi uma das experiências mais importantes na minha vida acadêmica. E sou muito grato também pelo espaço que foi aberto lá, com a iniciativa do nosso querido Giovanni Deodanense Pires. E por lá passaram muitos jovens que hoje aí fazem parte dessa nova geração, né? Inclusive o Alisson, né? Exatamente. E eu fico muito contente em ver que a nossa geração contribuiu para a formação de tanta gente, não é? Dinho, muito obrigado. Meus queridos ouvintes aqui presentes. Estaremos com o vídeo completo no nosso canal do YouTube, que Educação Física é essa. E para se associar ao CBCE, entre lá, cbce.org.br. Um grande abraço para vocês. Até a próxima.